Pai, Senhor, Jesus, para você. Vou estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor nesse dia com o seu coração, algo que o Senhor já tinha colocado ao meu coração há alguns dias. E eu estava ali relutando em trazer essa mensagem, porque é algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu decidi gravar, esse vídeo para vocês, porque eu acredito que o Senhor vai alcançar a vida de alguém. E eu creio que o Senhor vai falar também com alguém. Creio que o Senhor vai trouxe essa palavra ao meu coração, falou comigo e vai falar com você também que está vendo esse vídeo. Vou pedir você para curtir, compartilhar, para você estar enviando para alguém que precisa dessa palavra. Eu creio que é algo diretamente do Senhor para a tua vida e que você consiga tirar um tempinho para você estar vendo esse vídeo e depois meditar nessa palavra que é tão rica e traz tantos benefícios para nós. E eu quero compartilhar com você o capítulo 25 de Mateus, que é a parábola das 10 virgens. Mateus 25 vai dizer assim, Mateus 25, 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, essa palavra ela é muito forte. Ela vai nos confrontar. Ela vai trazer ao nosso coração temor. E o que nós podemos aprender com esse versículo 1, que diz que o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens. E o que isso significa, irmãos? É que no nosso meio existem pessoas como as 10 virgens prudentes e as 10 virgens insensatas, as que não têm prudência. E aqui ele vai contar a história nessa parábola e vai dizer que as 5 insensatas, elas pegaram as suas candeias e não levaram óleo. E as 5 prudentes, elas levaram óleo. E o que a gente pode aprender com isso? Nós devemos ser como as prudentes. Porque as prudentes, elas agem sempre olhando lá na frente o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Elas não sabiam o tempo que ia demorar para o noivo chegar. Elas não sabiam o tempo que iria levar para que o noivo chegasse até elas. Então, o que acontece? Elas agiram prudentemente. Elas pensaram assim: olha, vamos levar óleo a mais, porque a gente não sabe quanto tempo vai precisar ficar lá. Quanto tempo que a gente vai ter que esperar o noivo. Então vamos levar, porque se acontecer de ter que esperar muito, a gente tem óleo sobrando para nossa lamparina não se apagar.
Já as imprudentes, né, as insensatas, elas não pensaram em nada. Elas acharam, né, que poderia ser rápido e elas acharam que daria conta do que elas tinham ali. Elas acharam que isso daria conta, que elas não iriam precisar de mais nada. E uma coisa que o Senhor fala ao meu coração, que quantos de nós, irmãos, às vezes estamos assim? Estamos despreocupados, estamos negligentes. Às vezes estamos dentro da casa do Senhor. Às vezes estamos ali dentro da casa do Senhor e não temos prudência. Não temos nos preparado o suficiente. Não temos dedicado o nosso tempo de oração, a busca pela palavra do Senhor, a busca pelo Senhor, né? A busca de saber quem é Ele, de querer sempre conhecer a cada dia mais ao Senhor. E a gente tem se perdido. Por quê? Porque a gente tem se distraído. Quantos de nós, irmãos, temos nos distraído com as coisas desse mundo? E às vezes nós nos tornamos essas imprudentes, essas insensatas. E a gente não sabe, mas trazendo para o nosso mundo hoje, quantas pessoas estão como essas imprudentes dentro da casa do Senhor? Quantas delas estão ali não preocupadas? Elas não estão preocupadas com o que vai acontecer. Mas as prudentes não. Elas estavam preparadas. Elas estavam ali esperando o Senhor, esperando o noivo. E mais uma vez trazendo para os nossos dias. Se eu e você somos aquelas que são prudentes, o que nós temos feito? Nós temos nos consagrado, nós temos lido a palavra do Senhor, nós temos orado, nós temos buscado ao Senhor, nós temos buscado relacionamento com o Senhor. Porque quer conhecer o Senhor? A palavra dele. É a palavra do Senhor que faz com que a gente se aproxime cada dia mais dele, que a gente seja participante da mesa do Senhor, que a gente seja amigo do Senhor. Que orgulho, que coisa maravilhosa foi para Abraão, que Abraão era amigo do Senhor. O Senhor falou, ele é meu amigo. E quantos de nós estamos procurando ser amigo do Senhor, estamos fazendo a nossa parte perante o que o Senhor coloca no nosso coração. E quando nós somos como aquelas prudentes, nós temos... nós pegamos e fazemos o quê? Nós temos a prudência, nós agimos, mas não agimos só do agora. Nós vemos lá na frente. Nós vamos enxergar o lá na frente, enxergar aquilo que o Senhor tem colocado para nós lá na frente. Então a gente não age imprudente, a gente não age negligenciando nada. A gente sempre vai agir pensando que algo pode acontecer, que algo pode acontecer, que a gente precisa tomar uma atitude. Como aquelas prudentes. Como eu disse, elas não sabiam a hora que o noivo viria. Isso foi um teste. E a nossa vida, irmãos, aqui nessa terra, ela não pode ser um teste. A gente não pode estar aqui só, um teste. Não, a nossa vida aqui, a nossa conduta aqui, ela vai fazer com que a gente saiba o que a gente quer, a qual lugar que a gente quer ir. E as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, a gente pode ver o quê? Todas as 5, todas as 10, no caso, elas tiveram a mesma oportunidade. E quantos de nós, dentro da casa do Senhor, temos a mesma oportunidade que os nossos irmãos de tirar o nosso tempo de devocional, de estar ali com o Senhor, jejuar, orar, buscar a face do Senhor até que a gente venha encontrar. Todos nós temos a mesma oportunidade. Com as 10 virgens não foi diferente, elas tiveram a mesma oportunidade. Elas tiveram a mesma oportunidade que a outra que levou o azeite sobrando. As outras acabaram negligenciando.
achando que estava tudo sob o controle delas. E nada está sob o nosso controle, tudo está no controle do Senhor. Então nós temos que ser como aquelas prudentes. Nós temos sempre que carregar óleo dentro da nossa botija. Nós temos que sempre ter algo sobrando dentro de nós. E trazendo para os nossos dias hoje. Hoje o azeite representa, como posso dizer, representa a nossa intimidade com o Senhor. Se você tem tirado aquele tempo de devocional, se você tem buscado, se você tem orado, se você tem se consagrado, a sua botija está cheia. Você tem reserva. E isso é muito importante para nós. Mas se nós estamos às vezes sendo como as imprudentes, como as insensatas, como as loucas, às vezes algumas traduções vão dizer as loucas. Se a gente está agindo como elas, a gente tem se preocupado muito com as coisas desse mundo. Irmão, isso daqui é tudo passageiro. O Senhor, Ele tem algo muito maior e muito melhor para nós em outro lugar. No céu, quando Ele vier nos buscar. E o Senhor, Ele falava ao meu coração que às vezes nós não estamos buscando ter essa reserva. Às vezes nós estamos tão preocupados, tão atarefados, tão desconectados com o Senhor, negligenciando o tempo, que é uma preciosidade estar na presença de Deus. E às vezes nós temos negligenciado as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E às vezes nós nos encontramos fracos, nos encontramos perdidos. E por quê? Porque às vezes não temos colocado a nossa vida perante o Senhor. Não temos buscado o suficiente para nós estarmos fortalecidos em Deus. E o Senhor, Ele falava ao meu coração, você precisa de reserva. E você que hoje vê esse vídeo, você precisa de reserva. Porque para buscar ao Senhor, para que o Senhor venha se fazer presente, para que quando a trombeta soar, o Senhor chame o seu nome, ou porventura, quando acontecer a volta do Senhor, seja individual ou, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, em conjunto, você tenha a lamparina acesa e tenha óleo reserva. Não negligencie, irmãos. Hoje é muito fácil a gente se distrair com as coisas desse mundo. Às vezes tem pessoas que estão tão preocupadas com bens, com trabalho, com conquistar, com ter, com ganhar, com dinheiro, com investir. Não que isso seja ruim, não, mas que isso não venha roubar o tempo que você precisa tirar com o Senhor. Ah, mas eu não consigo ficar orando meia hora. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia 2 horas. Irmãos, que aquele 10 minutos que você tirar, que seja de coração, que seja de total entrega para o Senhor. Então, não negligencie o azeite. Não negligencie estocar o azeite para você. Como eu disse outro dia, em uma igreja que eu estava, e que eu fui louvar, e eu disse para os irmãos lá, quando você tem a sua reserva, você não pode dividi-la com ninguém. A salvação, irmãos, ela é individual. Você tem que buscar por si, seu marido tem que buscar, seus filhos, seus parentes, seus pais, você, cada um por si. E não tem como você pegar no dia que o Senhor buscar a sua igreja e falar, toma aqui um pouquinho de azeite para deixar a sua lamparina acesa. Não tem como. Porque é individual. O Senhor, Ele vai buscar cada um de nós. E nós vamos ir perante ao Senhor. E o Senhor vai nos perguntar. O que você fez para mim? O que
tudo que eu te dei você fez o que era para ser feito, irmão, ele vai nos cobrar aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. E isso é muito sério, porque muitas pessoas têm dons enterrados, muitas pessoas têm coisas que o Senhor deu, projetos, dons, ministérios, estão parados. E aqui no final desse capítulo 25, no versículo 11, quando diz que elas foram buscar o azeite e quando elas voltaram a porta já estava fechada. E elas gritam: Senhor, Senhor, abra a porta. Abra a porta, eu tô aqui fora. Eu fui lá comprar o azeite e voltei agora. E a porta já estava fechada. Isso é muito sério. O Senhor, ele traz para nós que é para nós vigiarmos, como vai continuar dizendo aqui. E o Senhor vai dizer, o noivo vai dizer: eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Porque as que estavam ali preparadas, adornadas, o Senhor entrou, o noivo entrou, fechou a porta. E as que ficaram para fora, elas não conseguiram entrar. E no versículo 13 vai dizer: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, irmãos, que hoje você tome a posição de sempre estar preparado, esperando pelo Senhor. Nós temos que fazer tudo como se fosse sempre a volta do Senhor fosse ser hoje. Então nós temos buscado algo do Senhor, nós temos feito algo para o Senhor. Faça com excelência, faça de todo o coração, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. E ele diz que aquelas que ficaram para fora, que foram imprudentes, elas não entraram. E a mesma coisa vai ser quem for imprudente, trazendo para nós hoje. Quem for imprudente, estiver dentro da igreja ou estiver fora da igreja, desapercebido, estiver negligenciando, estiver disperso, ele não vai entrar no céu. Ele não vai... Quando ele falar, o Senhor fala: eu não vos conheço, não sei quem vocês são. E a porta vai estar fechada. Então que hoje essa palavra entre no seu coração como entrou no meu. Vigie, irmãos. Vigie, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Que você sempre tem azeite, reserva, azeite sobrando para você, porque você não pode dar o que é seu para ninguém. Então que você hoje entenda que todos os dias, quando você lê a Bíblia, nem que seja 10 minutos, isso está enchendo a sua botija de azeite. Então esteja preparado, esteja preparada, como essas 5 prudentes que estavam com as suas lamparinas acesas e ainda tinham reserva para, se caso elas se apagassem, elas tinham reserva para não fazer elas apagar de vez. Que você fique com essa palavra nesse dia e que o Senhor fale com você. Se você sabe que alguém precisa dessa palavra, mande para essa pessoa, porque o Senhor, ele usa a palavra dele para falar conosco. E que assim o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa. Fica com Deus e até a próxima.